Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Os irmãos acharam, amém? Então diz assim, Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Ele está sentado. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus. O tema que eu escolhi para essa noite veio de algumas conversas e aconselhamento com pessoas. Desse ano, pelo menos, surgiram uma mesma frase de 3 pessoas diferentes que me levou a trazer então essa reflexão. Conversando com uma menina de 12 anos, estava com problema na escola, de relacionamentos, ela falou para mim, a vida é tão complicada, né? Ok, me leva a pensar, né? O que uma menina de 12 anos, né, vê de complicação na vida? Depois uma menina de 15 anos, problema dentro de casa, problema com os pais. Ouvi da boca dela também a mesma frase, nossa, a vida é tão complicada. E depois aconselhando uma moça de 30, 32 anos, uma mulher, né, que problema também nos relacionamentos, ouço de novo a mesma frase, a vida é complicada, né? Então eu resolvi trazer uma ministração com o seguinte tema, descomplicando a vida. Descomplicando a vida. E aqui no texto que nós lemos, nós vemos a essência de, pelo menos, algumas preciosidades de alguém que entendeu que a vida é muito mais simples do que parecia. Que quem escreveu a carta que nós lemos, Romanos, foi Paulo. Alguém que também via a vida de uma forma muito complicada. O Paulão já foi para o outro extremo. Era fariseu, então queria resolver todos os problemas da vida seguindo minuciosamente as leis, e quem não seguia, a gente conhece a história, surgiu os cristãos, ele perseguia, queria matar, até que ele teve um encontro com a verdade. E a vida dele foi descomplicada. Por isso eu separei 3 coisas aqui que nós precisamos entender essa noite. Para que a gente venha olhar a vida de uma maneira descomplicada. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo sempre vai complicar a vida. Quando eu falo do mundo, eu estou falando das pessoas que não têm o seu coração em Deus. O mundo sempre vai complicar as coisas. E isso começa lá no início de tudo, no Jardim do Éden. Quando a serpente, o diabo, engana o homem, a mulher, eles viram as costas para Deus e a partir de lá, eles tentam sempre colocar alguma coisa para consertar a vida. Para tentar entender o sentido da vida, a paz da vida, qual o propósito da vida. A partir de lá, você vai ver o homem durante milhares e milhares de anos buscando a satisfação, a paz, o preenchimento do ser, em tantas e tantas e tantas e tantas outras coisas. E daí Deus, claro, nós sabemos, conserta isso, nós já vamos falar disso. Mas olhando para hoje, para a nossa realidade de hoje, nós vemos que o mundo continua tentando complicar as coisas. E é claro,
as maneiras que o mundo usa para tentar complicar a nossa vida são várias. E talvez a principal, e eu já falei aqui de várias e vivo repetindo isso, mas talvez a principal é substituir a realidade pela fantasia. Por quê? Trocando a realidade pela fantasia, o mundo consegue, e o diabo por trás de tudo isso, consegue manipular a maioria das pessoas, que toma as atitudes baseado nas fantasias, e a vida se torna cada dia mais complicada. E aí nós podemos pegar o exemplo da nossa mídia, né, com seus filmes, suas novelas, onde todo mundo faz um monte de escolhas erradas, mas no fim da novela é todo mundo sorrindo, é festa, aquele que traiu, aquele que mentiu, aquele que matou, o vilão, ele sempre se ferra, e aquele que, né, por mais que fez algumas coisas erradas, traiu a esposa, mas pediu perdão, fez isso, fez aquilo, parece que esse, né, no final, tudo dá certo. E a gente conhece a nossa mídia. É uma fantasia, os filmes, as novelas e tantas outras coisas. Uma fantasia que tem levado as pessoas a pensarem que a alegria está apenas no fim de semana, né? O pastor Ferreira falou das redes sociais. Dá uma olhada nas redes sociais, você vai ver que a frase que mais bomba chega logo sexta, chega logo fim de semana, né? E quando chega segunda-feira, é só mensagem no Facebook, segunda de novo e assim por diante. Você conhece essa verdade, ou seja, a fantasia é que a coisa boa está lá na cervejinha do final de semana, está na baladinha final de semana, está na mulherada, e para os homens, geralmente, né, a fantasia que o mundo joga é essa. Não, cara, a solução aí, né, a descomplicação da vida, o sentido da vida está nisso. Um churrasco, futebol, cerveja, mulher, está resolvido as coisas. Para as mulheres, algumas coisas dessas, mas nós temos visto aí principalmente a questão do consumismo, né, e nós temos visto as mulheradas cada vez se envolvendo mais em dívidas, porque compra coisas que não é necessária. Até quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma história que um amigo chegou para o outro e disse: eu soube que roubaram a bolsa da tua esposa semana passada. Verdade. Tá, mas e aí, você deu queixa? Não dei queixa. Não tinha nada importante? Não, tinha lá os cartões de crédito. Mas você não vai fazer o BO? Claro que não, o bandido está gastando menos que a minha mulher. E nós vemos o homem buscando, né, a solução, vivendo essa fantasia, e as mulheres também, infelizmente, né, nós temos visto isso. E claro, eu estou brincando aqui com as mulheres, né? Mas nós temos visto o consumismo ser uma fantasia que o diabo tem usado para camuflar as pessoas hoje. E parece que quando nós nos alimentamos dessas fantasias, a vida realmente vai ficando cada vez mais complicada. Porque tudo isso é mentira, tudo isso é falsidade. Tudo isso que parece bonito aos olhos, que como lá no jardim o diabo enganou a humanidade, ele continua fazendo nos dias de hoje, em pleno 2013. E o pior, as pessoas estão acreditando. E a vida vai se tornando cada vez mais complicada, porque a solução, o sentido, a paz, a felicidade que as pessoas procuram, não está nisso ali. Em meio a tantas coisas que nós vemos, existe a boa nova. A boa nova do Evangelho, que realmente vem para quê? Para descomplicar a vida do ser humano. E Paulo, aqui na carta dele, que ele escreveu aos Romanos, ele deixa bem claro, e já começa ali nos versículos que lemos: gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, ele falou essa frase, que nós repetimos em todos os finais do nosso culto, com um sentido muito mais amplo do que a gente pronuncia aqui todos os cultos. Ele queria dizer: gente, se Deus é por nós, você pode ficar despreocupado com as complicações da vida. Se Deus é por nós, Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas na mão. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que, se você pegar todas as histórias até chegar em nós, um Deus que nunca perdeu, um Deus que não falha, um Deus que os maiores imperadores da época pensaram que iria destruir, subjugar, vencer o seu povo, mas isso nunca aconteceu.
Você pode pegar o caso de Moisés, que todos nós conhecemos a história, né? Deus lutando pelo povo de Israel para libertá-los do Egito, e Faraó era considerado como Deus na ótica do mundo. Você pode ver os outros reis, tantas histórias. Você pode ver o rei Senaqueribe, quando com um exército gigante vai atacar Ezequias. Ezequias busca a proteção de Deus. Você vai ver o pequeno Davizinho enfrentando Golias em nome de Deus. Você vai ver mulheres que nem Ana receberem a bênção de Deus. Deus não falha. Deus sempre foi invencível. Deus, Ele é o maior de todos. E Paulo estava dizendo o seguinte, meus irmãos: se esse Deus, que nós acreditamos, que nós afirmamos existir, que é o Deus único, verdadeiro, real, se Ele é por nós, quem que vai ser contra nós? Que exército, que economia, que inimigo? Ninguém pode ser contra esse nosso Deus. E o mais importante, esse é um Deus que nos ama. E daí, ele explica isso de uma maneira bem simples: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas? E aqui a gente começa a entender a descomplicação da vida. Entendemos que o mundo sempre complica, mas nós precisamos entender que esse Deus é por nós, que esse Deus nos ama, a ponto de que, sabendo que a humanidade havia virado as costas para Deus, renunciado, escolhido o pecado, esse Deus que é justo, precisando fazer justiça e punir a humanidade, ele sabia que nós não iríamos sobreviver. Ele manda o seu próprio filho. A ira de Deus contra nós recai sobre Jesus, aquele cordeiro sem pecado que morreu para todos nós. Ressuscitou, trouxe vida e um sentido real de viver. Nós entendendo isso, nós vemos que realmente recebemos um grande presente de Deus. E agora nós entendemos que a vida pode ficar descomplicada. Como? Reconhecendo que Deus nos amou, que Ele tem um plano para nós, e colocando Ele no trono da nossa vida. No trono da nossa vida. Então entendemos que o mundo sempre complica, entendemos que a descomplicação começa quando vemos que Deus é por nós, nos ama, é um Deus justo, poderoso, que realmente quer fazer um propósito real, cumprir-se na nossa vida, e daí nós precisamos entender que agora nós precisamos deixar esse Deus realmente tomar posse do nosso trono, tomar posse da nossa vida. E daí, meus irmãos, nós começamos a viver a maneira de Deus, e a vida parece que começa a ficar muito mais simples. Por quê? Porque eu passo a partir de agora obedecer os mandamentos de Deus. Daí, eu vou parar, primeira coisa, de inverter valores, mas eu vou acatar os ensinamentos de Deus de amar. Amar descomplica a vida. Ame mais. Ame mais. Ame pessoas. Valorize o ser humano. Valorize realmente aquilo que Deus valoriza. Você vai ver que a vida vai começar a se descomplicar. Sirva mais. Sirva mais. Seja servo. Pare de se perguntar o que o mundo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo mundo. Jesus, quando Ele ensinou essa verdade, eles viviam 2000 anos atrás, na Palestina, não tinha Nike, não tinha Reebok, andavam de sandálias, em terras de barro. Chegando numa casa, todos sabiam que naquela época, quando chegasse numa casa, um escravo estava lá para limpar os pés antes de comer. Não tinha o escravo. Todos sentaram na mesa, preocupados. Nossa, nós ainda estamos impuros. Quem que vai lavar o nosso pé? Ninguém queria, porque os discípulos vinham brigando. Quem que vai ser o maior? Daí Jesus mesmo pega a bacia, vai lá e começa a lavar o pé de todos eles. No final, todos apavorados, olham para Jesus e Jesus disse: olha, vocês não me chamam de servo? Sim. De mestre? Sim, tu é o mestre. Pois é, se eu sou mestre, me fiz servo e lavei os pés de vocês, vocês precisam a partir de agora ir e fazer o mesmo. Irmãos, a descomplicação da vida está em reconhecer que Jesus é nosso mestre e Senhor e colocar Ele no trono. Ame mais, sirva mais, reclame menos. Reclame menos, agradeça mais. O Paulão que escreveu essas verdades para cada um de nós,
Ele escreveu algumas cartas na prisão, depois de apanhar, depois de estar lá encarcerado, no meio de ratos, baratas, frio. E ele, nas suas cartas, principalmente as cartas, a carta da alegria, Filipenses, várias vezes ele dizia, olha, regozijem-se no Senhor, alegre-se em Deus, porque por mais que o momento esteja difícil, por mais que as situações estejam complicadas, o melhor ninguém consegue tirar de nós. O melhor é a presença de Deus. O melhor é realmente quando nós temos Deus em nossa vida. E isso ninguém nos tira. E daí a gente começa a entender quando ele diz, olha, eu já passei fome, realmente já tive fartura. Tive dinheiro no bolso e tive também o bolso vazio. Eu tive saladinha para comer e tive McLanche feliz. Eu tive em altos cargos na empresa e tive como os baixos cargos da empresa. Daí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E tudo ele era agradecido. Então ame mais, sirva mais, agradeça mais e perdoe mais. Pedrão chega para Jesus, querendo se exaltar, ele diz, Jesus, se alguém nos ofendeu, nós devemos perdoar até 7 vezes, Ele jogou alto. Daí Jesus olhou para ele e disse, não, Pedrão, 70 vezes 7. Se alguém errar, te humilhar, te trair, fazer você sofrer, perdoe sempre, porque a raiz de amargura faz mal para cada um de nós. Nós vemos essas simples coisas, descomplicando a vida, quando se fazem realmente prática no nosso dia a dia. Nós estamos aqui em vários cultos, não sei, você já veio talvez mais de 30 cultos esse ano, talvez você veio uns 10 cultos esse ano. Todo dia nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E a maioria dessas pessoas que eu conversei, que realmente falaram que a vida está complicada, são pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus. Mas Jesus, ele disse uma coisa fantástica, que realmente vem calhar para a nossa vida hoje, e nos desafiar a viver a palavra dele. Ele disse, olha, tinham 2 homens que construíram uma casa. Um construiu sobre a areia, e um construiu sobre a rocha. Veio tempestade sobre os 2, veio ventania sobre os 2, veio chuva sobre as 2 casas. A que estava sobre a rocha, permaneceu, levou um curtir. A que estava na areia, não foi curtida, essa desmoronou. E Jesus, ele diz, olha, sabe qual a diferença? Não é que um ouviu a palavra e o outro não ouviu. A diferença é que um ouviu e praticou a palavra de Deus. Um ouviu os meus ensinamentos e ele colocou em prática todos os dias da sua vida. Construir casa sobre a rocha é muito mais difícil. É muito mais difícil de furar. É muito mais difícil de alicerçar. Mas é o que traz resultado. Irmãos, na complicação que o mundo tem tentado colocar nas nossas vidas, a descomplicação é Jesus. E daí, eu quero finalizar com o final de Paulo. Ele diz assim, olha, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele escreveu essa carta para pessoas que também consideravam o Senhor, Jesus como Senhor, aquele que realmente coordena as nossas vidas, para aquele que nós nos entregamos como escravos nas mãos dele. E aí, a vida é simples, a vida é Jesus, a vida é fazer a vontade do Senhor. Se coloque em pé nesse momento. Irmãos, vários momentos da minha vida, eu também falei essa frase. A vida é complicada.
a situação está complicada. As coisas não estão indo bem. Parece que tudo está complicado. Você provavelmente já falou algumas vezes também essa frase. Mas eu tive um encontro real com Deus na minha adolescência. E desde esse momento da minha adolescência, todo dia, é uma luta para manter Jesus no trono. Porque quando Ele não está no trono, a gente não consegue olhar o mundo pela ótica dele. A gente olha o mundo pela ótica do mundo. E pela ótica do mundo, nós não temos satisfação nenhuma. Pela ótica do mundo, nós não vamos encontrar a peça perfeita que se encaixa em nosso coração. Pela ótica do mundo, nós vamos ser sempre pessoas insatisfeitas, que querem mais, mais, mais e mais. Mais o quê? Geralmente mais futilidade. O mundo rotula tantas coisas negativas como se fossem boas, legais. Você pode ligar a televisão. Toda propaganda de cerveja é a maior festa, é a maior zoação, é a maior alegria, mas não fala das consequências que traz. Tu vai ver as propagandas de cigarro nas caixas e hoje não passa na televisão porque foi boicotado. Mas antigamente você via, as propagandas de cigarro eram as mais lindas. Natureza, todo mundo feliz, maravilhosa. Eu estava rindo esse dia com a minha esposa porque até na propaganda da absorvente, né, o momento que a mulher não está legal, está tudo chato, você vai ver, eu estava rindo no pacote, uma moça linda, sorrindo, com fone de ouvido, meio que dançando. O mundo age assim. Tenta sempre rotular as coisas, né, que não, olha, a felicidade está nisso aqui, basta comprar, basta adquirir, basta pegar, basta usar, basta fazer isso. Mas, na nossa essência, as coisas vão sempre se complicando, porque aquilo não traz resposta. Eu venho aqui, essa noite, apenas compartilhar com vocês, que deu certo na minha vida, que deu certo na vida do Paulão. Jesus é quem descomplica. Jesus é a resposta para nossas questões. Jesus é aquele que pode realmente sarar nossas feridas, curar realmente as nossas doenças, aquele que veio ao mundo para realmente nos ligar a Deus e nos fazer um com Ele. Existimos para isso. Existimos para isso. Irmãos, assim como eu falei que tem esse desafio diário, eu sei que você tem esse desafio diário também, de manter o Senhor no trono da sua vida e descomplicar ela, colocando realmente Ele no controle de tudo. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar. Orar para quê? Orar para que Deus realmente venha nos pegar no colo e mostrar-nos a visão de cima. A gente olha as coisas às vezes assim e pensa, nossa, esse gigante eu não vou vencer. Mas quando nós deixamos o Senhor governar a nossa vida, Ele nos pega no colo e diz, está vendo? Aquele gigante virou um anão, não é? Deixa comigo que eu resolvo. Tantas histórias na Bíblia, você vai ver que as pessoas se acovardaram diante de situações, porque não entenderam que o Senhor é quem descomplica todas as coisas. Mas Ele precisa que nós deixamos no controle da nossa vida, da nossa situação. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E nós também queremos afirmar, como Paulo, que somos mais que vencedores. E nós sabemos que isso acontece somente quando realmente estamos no centro da Tua vontade. Deus, o mundo todo dia tenta, Senhor, complicar a nossa vida. E tantas pessoas têm tomado, Senhor, decisões erradas, que têm levado para outros abismos, outros precipícios. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes a ganância, o orgulho, a inveja e tantos outros pecados têm assumido, Senhor, as virtudes que Tu nos ensinou, do amor, do perdão, do compartilhar, de realmente viver os Teus ensinamentos, Senhor. Nós estamos aqui de coração aberto, Pai, e com sinceridade, Senhor, nós queremos, Pai, ver a nossa vida pela Tua ótica. A vida é simples, basta aceitar a Tua graça, basta aceitar o Teu perdão e deixar Tu governá-la, Senhor. Mas a nossa natureza humana sempre tenta puxar o trono para nós. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a nos disciplinarmos, a matarmos os desejos da carne. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade da maneira que Te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor, se cumprir em nossa vida, em nossa família, porque nós não queremos ser, Senhor, uma geração que vem a cada dia se complicar mais. Não queremos ver nossos filhos, Senhor, não tendo referencial de simplicidade de vida. Nós queremos, Senhor, realmente que a Tua bênção esteja sobre nossa casa. Portanto, Senhor, o nosso lar é Teu, o nosso casamento é Teu, os nossos filhos são Teu, o nosso carro é Teu, nossa empresa é Tua, nossa casa é Tua, nossa vida inteira é Tua, Senhor. Toma posse, porque nós sabemos que quando entregamos nas Tuas mãos, nós não estamos perdendo, mas nós estamos realmente colocando no lugar mais seguro que possa haver neste mundo. A nossa vida é Tua, Senhor. Toma. Amém e amém.